Aleluia, gente boa de Deus, gente boa que segue a Jesus, aqui em Votuporanga. Que bom cada um de vocês veio nessa noite. Eu fico imensamente feliz da oportunidade desse nosso encontro. Muito agradecido ao pastor Jotinha de me permitir servir ao Senhor no meio de vocês. Eu espero que você sinta muita alegria aqui, que você sinta paz, que você sinta liberdade, que você sinta, sobretudo, felicidade, porque onde está o Espírito amoroso de Deus, há todas essas coisas. Onde está o Espírito amoroso de Deus, há a alegria, a liberdade, a felicidade, a paz. Isso não é uma frase de efeito, não é um bordão, mas é a única razão de nós estarmos aqui, é porque sabemos, cremos, sentimos, temos certeza que o Espírito do Senhor está conosco aqui, amém? Amém, gente? Está fácil de você sintonizar a emissora do alto hoje, está fácil de você ajustar a antena aí e saber que o Espírito amoroso do Senhor está conosco aqui, amém? Amém. Gente, eu sou o Cláudio, o irmão Cláudio. Você quer me agradar, me chame de irmão. Que a coisa mais linda que eu acho é ser irmão, né? Eu sou casado com a Rose há 33 anos, temos 3 filhos, 2 noras e um netinho, né? Os meus filhos são Israel, Marcel e o Christian. O Christian é o único solteiro em casa, que tem 18 anos. As minhas noras são a Paty e a Tati. O Israel casou com a Paty, o Marcel casou com a Tati. O Christian, eu espero que ele conheça uma Nath daqui a alguns anos, né? Aí as minhas noras é fácil de falar, a Paty, a Tati, a Nath, né? O meu netinho chama-se Daniel, mas desde que ele nasceu, a gente chama ele de Danny Boy, porque a minha nora cantou para ele aquela canção que diz: Oh, Danny Boy, the pipes are calling. Aí ficou Danny Boy, né? Ele chega lá em casa e a gente já começa a cantar: Lá vem o Danny Boy, lá vem o Danny Boy, chegou para alegrar o dia. E essa é a minha família, a missão que eu sirvo lá na Índia, já há 20 anos, desde 1994, a Indian Evangelical Team, equipe de evangelização da Índia, é uma missão indiana. E eu me harmonizei, me interessei muito e me enturmei com os missionários indianos para alcançar o não alcançado a qualquer custo, que é o lema da nossa missão, Rite de Anrite de Atiene Cost. Eu trago um abraço do pastor P.G. ou P.G. Varghese e de todos os missionários. Os missionários são indianos, eles ganham $30 por mês. O kit do missionário é uma bicicleta com a qual eles viajam longas distâncias. O megafone que amplifica a voz que prega todo dia, de manhã até de noite, nas ruas, nas esquinas. E a rede, que é a cama que eles levam na garupeira. E eles só fazem o que eles fazem porque eles entendem a boa notícia de que Deus está reconciliado com o homem, que o espírito de qualquer homem pode se unir ao Espírito de Deus através do vínculo da perfeição, que é o amor de Cristo. E porque eles entendem isso, eles fazem o que eles fazem, e porque eu vi isso neles, eu os ajudo já há 20 anos. Gente, eu tenho que remir o tempo, né? Eu perguntei para o pastor assim, a hora, ele deixou meio... deixou meio aberto. Assim, outro dia eu fui pregar em Curitiba, perguntei, pastor, assim, até que hora eu posso pregar? Ele disse: não, irmão, não se preocupe com isso. Canta bastante, prega bastante. Eu estava tomando fôlego para começar, ele só fez uma observação e disse: o povo vai embora às 9 horas, mas você fica aí até a hora que você quiser, né? Então eu preciso remir o tempo, que nós vamos ter um momento tão importante da ceia hoje também. Então eu queria remir o tempo, né? Eu só quero dizer que um dia que o pastor me der a oportunidade, eu estou vendo muitos rapazes aqui, né? Eu tenho um estudo muito bom para rapazes, só para os rapazes, para as moças ainda não preparei, né? Mas é um estudo muito bom, que o título é Quem Ama, Espera. E quem é feio, espera um pouco mais. É muito bom esse. Eu dou algumas dicas práticas assim para os rapazes, né? Que serviram para os meus filhos. Você tem uma ideia? Eu fiz o casamento do Marcel, que foi o último filho meu que casou. O Marcel, a Tati era adolescente na igreja, o Marcel chegou para a Tati, sob minha instrução, né? Ele perguntou: Tati, você crê no amor de Deus, Tati? Ela falou: claro que eu creio, Marcel. Ele disse: então namora comigo, pelo amor de Deus, né?
Aí eu fiz o casamento deles, né? Gente, eu vou remir o tempo, eu só tenho mais uma informação, me perdoa a falta de modéstia. Dizem que a modéstia é a vaidade atrás da porta, né? Eu perdoo a minha falta de modéstia, falar do meu prêmio. Eu ganhei um prêmio muito importante, a minha família ficou muito orgulhosa de mim, os meus filhos, minhas noras, né, meu netinho. Eu ganhei o prêmio como missionário mais desajeitado do Brasil. É claro que o prêmio é brincadeira, mas os motivos são muitos e verdadeiros. O pastor é de Campinas, lá em Campinas eu estava falando, fazia parte da mensagem, eu estava falando sobre a brincadeira de esconde-esconde, que é uma brincadeira internacional. Na Índia chama hide and seek, no Japão chama-se kakurembo. Eu fui fazer o menininho que vai bater cara, e eu procurei um lugar para encostar, né, para debruçar. Eu olhei atrás de mim, naquele templo, tinha uma cortina de fora a fora. Gente, eu estava certo que tinha uma parede atrás daquela cortina, mas só quando eu encostei que eu descobri que não tinha, não. Quando eu debrucei ali que eu descobri que sem nenhuma proteção, atrás da cortina tinha um tanque batismal cheio d'água. Eu caí lá dentro. Eu tive que sair pelos fundos e voltar outro dia para tentar pregar lá naquela igreja, né? Por isso eu peço uma ajuda aqui, só para ajeitar um pedestal. Se tiver algum irmão que puder ajudar, né? Um pedestal, um violãozinho, eu fico muito grato. Eu quero chamar os músicos que vão tocar comigo. Na verdade, eles tocam no Hillsongs da Austrália. E eles vieram hoje só para tocar comigo, lá na bateria. Por favor, os irmãos. O irmão na bateria. Cadê o baterista, o contrabaixista? É os irmãos mesmo. Assim, no contrabaixo, recebo com carinho o irmão John Ryan. Thomas Peterson na bateria. Gente, o pastor já disse, né? Eu tinha 16 anos quando escrevi essa canção, A Alegria. Já faz mais ou menos uns 5 ou 6 anos já, que eu não lembro mais quanto tempo faz. Quando a gente fica velho, gente, duas coisas acontecem com a gente. A primeira, a gente começa a esquecer as coisas. Essa é a primeira. A segunda... Puxa vida, a segunda... Mas ainda bem que eu registrei essa canção. Não fiz aquela parte do posso pular a tropa e saltar a muralha. Eu acho que deve ter sido algum presidiário que fez. O sonho dele de saltar a tropa e pular a muralha e fugir do presídio, né? Mas eu recebo 50% dos direitos autorais. E em 98 eu comecei a sustentar até hoje. Deus colocou no meu coração de sustentar, e são 40 famílias de missionários indianos. E essa canção tão simplesinha ajudou, porque quando o padre Marcelo gravou, ele vendeu bastante CDs, e os direitos autorais nos ajudaram lá na Índia, né? Eu queria cantar uma vezinha só, e você pode cantar sentado mesmo, né? Antes eu queria perguntar, quem nunca cantou em nenhum coral na sua vida, levanta bem alto a sua mão. Você nunca fez parte de nenhum coral. Levanta bem alto mesmo, porque é a última vez que você está levantando a mão para dizer que nunca fez parte de nenhum coral. Nós vamos fazer um coral agora e você é parte dele, né? Dá para aumentar um pouquinho o microfone para mim, irmão? Assim eu fico mais longe, né? Vamos fazer um espiritual assim, ó. Aleluia, 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 aleluia,
o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos ver vocês. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem. Eu fiz uma pausa aqui porque nós vamos cantar o nome daquele que é sobre todo nome no céu e na terra, que tem todo o poder, toda a autoridade sobre todo o principado, potestade, dominação, governos espirituais. Ele é Deus na sua totalidade. Ele não é uma interpretação de Deus, um pedaço de Deus. Ele é a profundidade infinita. Ele é Deus que se revelou, senão nós não saberíamos até hoje como é Deus. Deus que se fez homem, Deus em missão. Por isso, quando cantar o seu nome, daquele que é o pão vivo que desceu do céu, a água viva, o único alimento para o espírito humano, eu peço que você fique em pé quando cantar. Não é agora não, irmão, segura aí, né? Em exaltação ao Espírito do Senhor que está conosco. Quando você ficar em pé, aplauda, mas seja a melhor salva de palmas. E abre os teus lábios para que o Espírito do Senhor encha de palavras boas. Se você for aplaudir, seja a melhor salva de palmas. Eu quero ver como que vai ser isso aqui nessa noite, né? Que já conhece vamos ver! Jesus! Oh, no meio do teu povo eu sei que tu estás. Faz da nossa vida o teu altar. Derrama no teu poder e na tua graça em cada coração. Aceita a expressão do nosso amor a ti. Não podemos mais viver sem sentir a tua presença. Vem exercer o teu domínio, porque tu és o cabeça, o dono absoluto desse povo. É o teu povo. Oh, maravilhoso é o Senhor. Diga bem alto, glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos, por favor, podem ficar de pé só mais um pouquinho, gente. Sabe que lá na Índia, o indiano é cheio de significado, né? Apenas um gesto assim, ó, só de falar assim, ó, namastê. Opa, baixando os olhos, namastê. Só de fazer isso demora um segundo. Para explicar demora uma hora, mas eu vou resumir, né? O juntar a mão já significa na Índia, eu sou seu amigo. Só de fazer assim, pastor Jotinho, eu já estou dizendo, eu sou seu amigo. Quando curva um pouquinho, se o indiano cumprimentar reto, sem curvar, ele está dizendo, eu não confio, eu não respeito você. Eu não acho que você é uma pessoa boa. Curvar um pouquinho significa, eu respeito você, eu acho você uma pessoa boa. Se o indiano curvar, mas ele olhar nos seus olhos, quando ele abaixar, ele está dizendo, mas eu não confio em você. Se ele abaixa os olhos, ele diz, eu confio em você. E a palavra namastê, os esotéricos dizem que é o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, mas isso não é verdade. A palavra original é do sânscrito, uma língua clássica, que é dita em toda a Índia, com a variação de namaskar, em alguns lugares, que significa eu me curvo a você humildemente. Até os irmãos dizem, cumprimento o dia todo com namastê. Então tudo é, eu sou seu amigo, eu respeito você, eu acho você uma pessoa boa, eu confio em você, por isso eu me curvo a você humildemente. Não precisa falar tudo isso. Só basta você juntar assim, curvar e dizer namastê. É tudo isso. Então vira para a pessoa do seu lado, eu vou um aviso. Mantenha uma distância mais ou menos, porque a cabeçada não significa nada. E cumprimenta aí com namastê. Agora pode sentar, gente.
Pode sentar, gente. Em 94, eu vi um misto de músico e monge tocando uma canção, sentado em posição de lótus, vestindo um pajama, que é semelhante ao nosso pijama. Ele tocava uma canção assim, ó. É bonita a música? Eu fiquei ouvindo uns 15 minutos aquilo, e aí eu comecei a pensar, ele está se concentrando para querer se convencer que isso é uma música, né? Ele tocava um sitar que tem 21 cordas. E eu fiquei pensando, para que tem 21 cordas se ele toca só uma? Aí eu descobri que isso chama japa. É uma nota mântrica. Man é controle, tra é mente. Às vezes ele está contando 1728 vezes, por exemplo, né? E se ele perder a conta, ele começa de novo, né? Essa nota sozinha, se você for entrevistar, ele dizia, eu não me misturo com nenhuma nota. Eu não trabalho com acordes. Então essa coisa chata, né? Se ela misturasse, olha só, vou tocar 2 notinhas juntas só. Olha que diferença. Duas notinhas juntas, já acontece bastante coisa, né? Se juntar 3, faz um acorde. Perfeito. Deus fez os homens para se misturarem, para se relacionarem uns com os outros. É assim que o supremo compositor e arranjador da vida faz a sua sinfonia. Cada vez que a gente abraça alguém com carinho, cada vez que a gente ouve com atenção, cada vez que a gente trata o outro da maneira como a gente gosta de ser tratado, cada vez que a gente sente a dor do outro como se fosse a nossa própria dor, é assim que os acordes e as sinfonias são feitas por Deus. É através do amor que une o homem. Eu paguei os direitos para Yoko Ono para acrescentar uma linhazinha no Imagine, porque a letra é muito linda, mas no final diz I hope someday you join us. Eu espero que um dia você se junte a nós. And the world would be as one. E o mundo seria um. Faltou só falar do vínculo da perfeição, do amor de Cristo. Então dei uma mudadinha para falar I hope someday you know Jesus. Eu espero que um dia você conheça Jesus. E ficou assim. Você falou tanta coisa linda, John Lennon, né? Tanta coisa que um dia imaginou, mas esqueceu de falar do caminho, John. Mas que pena, John, que pena, John, ter esquecido de Deus. Você falou de paz e nele está a paz. Você falou de amor e ele é o amor. Isso mudaria tantas vidas, John. Mas que pena, John, que pena, John. Imagine com Deus. Imagine que fale de Jesus. Seria assim: Imagine that is no countries. Imagine se não houvessem países. It is hard to do. Não é difícil de fazer. Nothing to kill or die for. Ninguém para matar ou por quem morrer. And no religions too. E se também não houvessem religiões. Imagine all the people. Imagine todas as pessoas living life in peace, vivendo a vida em paz. You may
pode dizer que eu sou um sonhador. But I'm not the only one. Mas eu não sou o único, não. I hope someday you know Jesus. Eu espero que um dia você conheça Jesus, porque então o mundo seria um de verdade. And then the world would be as one. Que pena, John. Que pena, John. Glória a Jesus. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, John Ryan. Obrigado. Há uma última canção, é uma canção missionária. Desde que meu filho mais velho cantou essa canção para mim, ela ficou como um desafio, como uma mensagem. Eu queria cantar, me socorrer de um playback feito lá em casa, com uma beiradinha para um violão para tocar junto, né? Posso ver tanta gente sofrendo e chorando sem a Deus conhecer. É quando eu penso que eu não posso esconder-me mais, seu amor não levar. Eu fizer, então quem fará? Se eu não me levantar, quem se levantará? Se nada eu falar, nunca saberão que há algo melhor. Se acaso eu não for, então quem irá? Andando pelas ruas, eu posso ver crianças morrendo de fome sem ter ninguém. Eu penso que eu não posso esconder-me mais e não posso esperar. Se nada eu fizer, então quem fará? Se eu não me levantar, quem se levantará? Eu falar, nunca saberão que há algo melhor. Se acaso eu não for, então quem irá? É questão de tomar uma decisão, de levar a compaixão ao mundo de dor. Se nada eu fizer, então quem fará? Se eu não me
irá. Gente, se os irmãos ali do, eu não sei como é que chama, o teleprompter, puderem colocar ali uma expressão, Salmo 67, versículo 1, versículo 2. Sabe que a certeza da oração respondida é a oração feita segundo a vontade de Deus. Arumiro Judson, um homem de Deus, ele disse algo que eu sonharia dizer um dia. Ele disse: eu não me lembro de nenhuma oração que eu tivesse feito que Deus não tivesse respondido. E ele explica porque eu aprendi a harmonizar a minha oração com a vontade de Deus. A oração... obrigado. Se alguém quiser, pode vir aqui pegar, viu, gente? A oração que no final a gente pode dizer: porque isso que eu disse diz respeito a Ti, Senhor. Diz respeito ao Teu nome, diz respeito ao Teu reino e diz respeito à Tua glória. Ali eis uma oração: Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto. E o 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Nós vamos orar, volta no 1 lá. Diga assim, fecha seus olhos que eu falo e você repete, eu leio lá. Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça em Votuporanga o teu caminho. Diga, porque isso diz respeito a Ti, diz respeito ao Teu nome, diz respeito ao Teu reino, diz respeito à Tua glória. Diga, Deus, diga ao Senhor mesmo, amém, a minha oração, e eu digo amém, a Tua vontade. Não é gostoso você orar harmonizado com a vontade de Deus? Harmonizando a bênção de Deus com o propósito de Deus, que se conheça em Votuporanga o teu caminho. O caminho da luz. Eu digo na Índia que Jesus é o único guru verdadeiro. A palavra guru significa gu é luz e iru é escuridão. Luz na escuridão. Jesus é a única luz na escuridão. O caminho para a felicidade. Sabe, as pessoas confundem muito felicidade com alegria. Alegria é uma sensação psíquica. Alegria é um sentimento que depende de coisas externas. Por exemplo, você compra um carro e fica alegre. No outro dia, se você bate o carro, você fica triste. Felicidade não é um sentimento, não é uma sensação psíquica. Felicidade é um estado de completude, que nada falta. Eu estou satisfeito. Felicidade tem a ver com o suprimento da necessidade. Alegria tem a ver com realização de desejos. O caminho da felicidade. Sabe que o espírito humano não se alimenta de nada que não lhe seja conveniente, né? Por exemplo, você comprar um carro novo, isso dá alegria. Realização de desejo dá alegria, né? Você comprar uma casa nova dá alegria. Mas isso não alimenta o espírito. O espírito só se alimenta daquele que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu e eu sou a água viva. Amém? O espírito humano afastado de Deus é como um bebê chorando de fome. Nós já tivemos essa experiência lá em casa com o Danny Boy, né? Meu netinho, né? Esses nenês, eu estou vendo o Davi, tem outros, olha que nenêzinho mais bonitinho lá, né? Deve ser o... A gente vê que eles têm um reloginho no estômago, na hora certa, né?
E quando ele está chorando, precisando suprir a sua necessidade, o leite da mamãe tem tudo que ele precisa, tem a água, tem todas as coisas que ele precisa para se alimentar, né? Quando ele está chorando de fome, não adianta você pegar um brinquedinho para entreter ele, né? A minha nora uma vez ficou presa no trânsito e o Danny Boy estava lá em casa, né? Ele nem papinha comia, era só a mamãe mesmo que alimentava ele, né? Aí eu peguei os bonecos que eu tenho lá em casa para fazer trabalho com criança, para entreter ele, né? Peguei o Juvenal e falei: Danny Boy, a brincadeira vai começar. Quem vai dar beijinho no Danny Boy? Ele olhava assim. Aí eu peguei o Galileu, que é um passarinhão, parece o Garibaldo. Só legal, Danny Boy, só claro. Abri o olho do bonecão, do passarinhão, parecendo o Garibaldo, abrindo e fechando o olho e brincando com ele. Ele olhava. Brinquedinho nenhum resolve nessa hora. Não adianta você falar: olha, esse brinquedinho veio do Japão, esse aqui veio dos Estados Unidos. Ele pula, Danny Boy. Ele continua chorando. Aí só quando a mãe dele chegou, aí sim, aí depois que ele está suprido na sua necessidade, aí o brinquedinho traz alegria depois, né? Sabe que o espírito humano afastado do Espírito de Deus é um bebê chorando de fome. O carro novo não alimenta, brinquedinho nenhum alimenta, ainda que seja uma Ferrari, uma mansão em Boca Raton, um apartamento duplex de cobertura. Isso tudo dá alegria, mas não dá felicidade, não supre a necessidade. O espírito humano só se alimenta do pão vivo que desceu do céu e da água viva. Qual o caminho para a vida? Eu gostaria que o irmão pudesse me ajudar no outro texto, em Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 5. É a pergunta mais importante da Bíblia. Está aí, eu vou correr nessa noite para 10, versículo 25, desculpa, viu? 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, um advogado, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para ter ou herdar a vida eterna? Essa é a pergunta mais importante da Bíblia. Pode pôr o outro, 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o outro. Então Jesus lhe disse: você respondeu bem, respondeste corretamente. Faça isso e você terá vida eterna. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se, ali eu ponho um parênteses, porque ele sabia na teoria, mas não fazia na prática, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Gente, eu disse, a nossa oração hoje centralizada: me abençoa, Senhor, para que se conheça em Votuporanga o caminho da vida. Pode abaixar um pouquinho. O caminho da vida. O que é vida? Se você gastar um tempo para procurar, você vai encontrar que a raiz da palavra morte significa separação. Assim como a raiz da palavra, a palavra vida é união. Toda vida, até mesmo você estudar biologia, você vai ver que depende de união. No sentido espiritual também, vida é o espírito humano unido ao Espírito de Deus. E isso se dá através, como diz lá em Colossenses 3,14, através do vínculo da perfeição. O amor de Cristo que une perfeitamente todas as coisas. O que fazer para ter felicidade? O que fazer para ter luz? O que fazer para ter vida? Jesus devolveu a pergunta para o intérprete da lei, o advogado, como dizem as Escrituras, e ele respondeu muito bem: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de toda a inteligência, e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e amar o próximo é o resumo de tudo que a gente precisaria saber do Antigo Testamento. Resume todas as coisas. Sabe que hoje nas igrejas se fala uma linguagem, algumas, tão de complicada, e é tão simples: amar a Deus e amar o próximo. Por quê? Se é o amor que une, você
se une a Deus através do amor, amando a Deus. E você se une ao próximo através de amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, cujo objetivo, se eu tivesse um tempo aqui, 1 hora, eu gastaria explicando para você ver claramente que a ceia foi instituída para a gente lembrar de amar a Deus e amar o próximo. Não é para esses elementos como se eles fossem mágicos, né? Aí alguém diz assim, eu já perdi a ceia o mês passado, esse mês eu não posso perder, porque senão eu vou ficar doente, como se o elemento fosse mágico. Não é isso. É para cada vez você tomar a ceia, você se lembrar do que é mais importante para ter vida, felicidade, para você ter luz, que é amar a Deus e amar o próximo. O vinho simboliza amar a Deus. Sabe que, se vocês entendessem todo o milagre feito por Jesus, primeiro, o milagre feito por Jesus não tem marketing envolvido, não tem dinheiro envolvido, nunca é meia boca e sempre tem uma mensagem. João capítulo 20, versículo 30 e 31 diz assim, Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, esses foram escritos para que vocês creiam na mensagem. Tem uma mensagem, 2 pontos, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e se você crer, você tem vida. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho, né? Qual a mensagem? Jesus chegou no casamento e tinha 6 tonéis, 6 tinas de água ali para o ritual, né, da purificação, de se lavar muitas vezes. Quando eu falo a coisa, às vezes vem na minha mente alguma coisa, eu tenho necessidade de contar, né? Quando era criança, eu cresci na cidade de Salto Grande, interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, sítio, a gente morava em sítio. Eu me lembro que nós fomos convidados para um casamento num outro sítio, eu, minhas primas, meus primos. Lá foi aquela criançada de pé no chão, no barro, estava chovendo, né? Chegamos lá na festa do casamento, no outro sítio, aquelas luzes ainda de lampião, né? E o pé sujo, a perna suja. E tinha umas tinas do lado de fora e nós lavamos o pé naquelas tinas, né? Lavamos o barro ali do pé. Né? Aí um começou a falar para o outro, você não está sentindo assim, parece que está grudenta a perna da gente, né? Aí daqui a pouquinho entraram castina na festa, era o suco, nós lavamos o pé no suco da festa. Nenhum de nós tomou aquele suco. Tinha as tinas ali que era para um ritual da purificação. E o que Jesus fez? Ele transformou em vinho. Qual é a mensagem? Aí você tem que entender o que o vinho significa. O Salmo 116, versículo 12, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, que darei ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito? E a tradução na linguagem de hoje é, darei a Ele uma taça de vinho. Na versão tradicional diz, tomarei o cálice da salvação. Mas eu consultei o Dr. Clóvis Torquato Júnior, que é a maior autoridade de grego no Brasil, ele vive em Curitiba. Ele me disse, é uma ótima tradução, uma taça de vinho. E isso a gente entende, se a gente entender o que o vinho simboliza para o judeu, né? Eu fui num casamento, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Eu fui num casamento de judeus, eu fiz certa amizade com um rabino. Ele me convidou para ir num casamento, foi muito bonito. Esse rabino, ele tinha uma voz, que nem se o irmão me ajudar no som ali, eu não consigo nem imitar, né? Ele tinha uma voz de Cid Moreira, era bonita a voz dele. Os noivos chegaram lá na frente, aí, quando os noivos chegaram lá na frente, ele pegou a primeira taça, que eu decorei até os nomes, a taça Hieruzim. Aí ele tomou toda aquela taça de vinho e ele disse, porque o vinho é símbolo do amor. Falei, olha gente, que bonito, né? Aí os noivos deram uma volta lá no altar, ele pegou mais uma taça de vinho, chamada taça Nissuim, e ele tomou inteiro de novo, e ele disse, porque o vinho é símbolo do amor. Aí ele ministrou 7 bênçãos sobre o casal. Em cada bênção ele tomou mais uma taça de vinho. Gente,
Na 9ª taça de vinho, que era a 7ª bênção, a voz já não era mais a mesma. Ele disse: porque o vinho é símbolo do amor. Eu estou aumentando um pouquinho, mas não inventando. O vinho é símbolo do amor. Quando você tomar o suco de uva, que é símbolo do vinho, que é símbolo do sangue de Jesus, você está lembrando de amar a Deus. O pão partilhado é símbolo do amor ao próximo. Em Marcos 8, Jesus disse: eu tenho compaixão dessa gente que está com fome. Eu tenho compaixão dessa gente. Sabe, gente, um dos grandes problemas do mundo de hoje é gente com fome. Tanto fome material como fome espiritual. Uma vez, eu vi diversas vezes na Índia, mas a primeira vez que eu vi me chocou muito, muito, muito. Eu estava viajando de trem e o vagão que eu estava ficou para fora da plataforma da estação. E eu olhei da janela, eu vi um menininho comendo argila, acocorado no chão, comendo argila, comendo terra. Eu nunca esqueci aquilo. Quando eu fiz 30 anos de casado, há 3 anos atrás, meus filhos me deram uma viagem num cruzeiro, e a minha esposa aguentando as minhas claudicadas. Claudicar é mancar, né? Merecia, e eu fui com ela. Apreciei muito o presente dos filhos. Nós fomos num cruzeiro. A primeira noite foi um jantar num restaurante, um jantar de gala. Eu entrei ali, tinha tanta comida do mundo todo, garçons do mundo todo para servir a gente, tanta coisa e tanto luxo. E eu sentei na mesa e eu despenquei a chorar, e eu não conseguia controlar nem parar de chorar. E a minha esposa, que me conhece há muitos anos, já 40 anos entre namoro e casamento, ela sentou-se paciente do meu lado, e quando ela pôde observar, ela fazia uma observação, ela disse: você está lembrando daquele menininho lá da Índia, não é, Cláudio? Eu disse: como que eu posso esquecer? Como que eu posso participar de uma coisa dessa? Se a mente da gente vem uma imagem dessa, gente com fome. Gandhi, olhando nos olhos dos ingleses, disse: no mundo há o suficiente para a necessidade de todos, mas não para a vaidade de todos. Gente com fome material, e a fome espiritual é tão grave quanto a fome material. Como eu falei aqui, quantas pessoas aí são como bebês chorando de fome, sem alimento, porque só alimento, eu vou repetir mais uma vez, só há alimento no próprio Deus para o espírito humano. Gente com fome. Quando Jesus disse: eu tenho compaixão, dá de comer a eles. É o alimento. Jesus está falando do alimento material naquele dia, mas pensando no alimento espiritual, que é o mais importante. Amar o próximo. Cada vez que você tomar o pão, lembre-se de amar o próximo. Aquele homem, ele deu uma desculpa, porque, como muitos de nós, infelizmente, ele sabia isso na teoria, mas ele não fazia na prática. Então ele perguntou, como que com desdém: mas quem é o próximo, Jesus? E Jesus então contou uma história que foi conhecida, se tornou conhecida como a parábola do bom samaritano, em que nessa história Jesus foi muito fundo, que ele disse: em primeiro lugar, 3 pessoas passaram naquele caminho. Os 2 primeiros eram os líderes máximos da religião naquela época, o sacerdote e o levita. Eles viram um homem caído, ferido pelos ladrões. Eles viram aquele homem ferido. Sabe quanta gente não há nessa cidade de Votuporanga, gente que foi ferida pelo inimigo da alma humana, pelo inimigo da felicidade humana, pelo inimigo. Quanta gente ferida. Sabe, na Índia, eu não tenho tempo hoje, mas eu vejo tanta gente ferida pelo inimigo. Eu estive em 94 no meio de um início de uma peste bubônica em Surat. E a peste começou uma semana depois de que eles fizeram uma estátua do rato gigante.
todo o povo saiu à rua adorando o rato gigante. Uma semana depois, começou a morrer rato, vítima de uma bactéria chamada Yersinia pestis. Depois começou a morrer gente. Só no New Civic Hospital morreram mais de 300 pessoas. O pastor Zinaldinho de Londrina estava comigo em 96, quando nós vimos uma praga de macaco, e ele dizia: Cláudio, se a gente não levar documento, nem é bom contar, quem vai acreditar na gente? Durante o festival de Denoche, que eles adoram, Hanuman, o macaco, o jornal The Sunday Times of India trouxe na primeira página: ataques de macaco aterrorizam a cidade de Delhi. Eu filmei até em cima do palácio do primeiro-ministro, naquela época era Narajima Rao, estava lotado de macacos, e os macacos atacavam, matavam pessoas, gente ferida pelo inimigo. Na virada do milênio, teve o grande festival Maha Kumbh Mela. Maha é grande, Kumbh é pote, Mela é mel. Os hindus acreditam que em 4 lugares sagrados no rio Ganges, que é sagrados a potes de mel, e a cada 3 anos, em 4 lugares sagrados, os deuses mergulham para pregar os potes de mel, e acredita-se que os primeiros que entram são curados, libertos. Você pode olhar na internet, na virada do milênio, tinha 70 milhões de pessoas adorando a Ganga, a deusa do rio Ganges, e deu um terremoto que atingiu 7,9 na escala Richter. Eles nem contaram o número de mortos. Eu vi naquilo tudo gente ferida pelo inimigo. Quanta gente ferida pelo inimigo aqui em Votuporanga, gente com fome material, gente com fome espiritual. Mas qual é a nossa atitude em relação a isso? Nós temos duas atitudes. Primeira, da liderança religiosa, que viram aquele que foi ferido pelo inimigo, viram aquele que estava morrendo e saíram fora do caminho. Às vezes a gente gosta de pregar que Jesus é o caminho, mas quando a gente sai daqui, a gente esquece. Gente, esse lugar é gostoso de estar aqui, né? Eu vou viajar daqui a pouco, já comprei a passagem, mas se eu fosse dormir, eu ia pedir para o pastor para dormir aqui hoje, né? É gostoso estar aqui, né? Mas pense que aqui não é o lugar que você vem para ir a Deus, como se Deus só estivesse aqui. É claro que Ele está aqui. Eu sinto o Espírito de Deus aqui a todo momento, passeando aqui. Mas quando você vem, não é assim: eu vou a Deus, e quando você sai daquela porta, você está indo embora de Deus. Eu já fui a Deus, agora estou voltando de Deus. E passou daquela porta, é um momento extra Deus. E você não tem mais nada a ver com Deus. Deus já estava lá onde eu fui, né? Para eles era assim. Deus era só no templo. Eles viram o rapaz morrendo. Saíram fora do caminho. 2 coisas só, eu vou falar muito rapidamente. Eles não tiveram compaixão, não sentiram nenhuma dor por ver aquele rapaz daquele jeito. Essa já é uma prova de que ele não ama o próximo. Se você não sente nenhuma dor, ou se comparado ao que você sentiria se aquela pessoa que estivesse sofrendo fosse seu parente ou você mesmo, se você comparar com o que você está sentindo, se é algo absolutamente insignificante, eu temo dizer: você não ama o próximo, você só sabe a teoria. Eles não sentiram nenhuma dor. Em segundo lugar, aquele homem não era importante para eles. Vamos fazer uma suposição, pelo grau de hipocrisia que Jesus coloca nessa liderança religiosa. E se quem tivesse caído ali fosse o Bill Gates de Jerusalém, o Rockefeller da Judéia, você acha que estaria escrito a mesma coisa? Que eles saíram fora, nem deram crédito, nem se importaram? Imagina, eles iam correndo igual criança atrás de balão. Eles chegariam dizendo: sai fora todo mundo, que isso aqui é problema nosso. Eu sou o sacerdote, aqui está o meu auxiliar, o levita. Isso é responsabilidade nossa, vocês fiquem longe disso, porque isso nos cabe resolver. Eles iriam levar o homem para a hospedaria, hospital, mas não só isso, fariam candentes, discurso na praça, organizariam passeatas com camisetas e bandeirinhas escritas: Bill Gates, estamos com você. Iriam querer punir os assaltantes da estrada com mais rigor.
com leis que punissem mais, eles fariam isso por amor àquela pessoa, por amor a si mesmos. Tem muita gente que tem uma ideia errada do Evangelho. Às vezes pensa em fazer alguma coisa por amor a si mesmo, por amor à instituição. Essa igreja onde nós estamos aqui, ela é apenas consequência do que vocês vão sentir pelas pessoas aqui de Votuporanga. Vocês irão ver os que estão feridos pelo inimigo aqui nessa cidade. Vocês irão ver os que estão com fome material, com fome espiritual. Vocês irão de encontro a eles. Ou vocês só vão desfrutar do templo e vão se esquivar dessas coisas. O Evangelho de Jesus é compaixão, gente. Eu vou precisar encerrar, eu quero contar duas coisas só. Deus, eu escrevi um livro, Índia é uma história de compaixão, e quanto mais eu escrevo, mais eu prego, mais o Senhor me convence que quando a gente comer do pão, a gente tem que lembrar do Senhor Jesus dizendo em Marcos 8:2, eu tenho compaixão dessa gente. E que vocês tenham o mesmo sentimento que eu tenho por eles. Dá-lhes de comer, alimentem essa gente. Eu tinha pregado em Votuporanga, em Pirapozinho, no interior de São Paulo. O pastor Edmar me deu uma carona até Presidente Prudente. E a meu pedido, ele me deixou na garagem da Aviação Mota, esperando aqueles ônibus que vêm do Mato Grosso. E eu peguei 2 e tanto da manhã um ônibus e desci em Assis, 4h20 da manhã, na rodoviária de Assis, que fica perto da minha cidade, Salto Grande, né? Eu desci, já entrei no toalete, saí do ônibus, entrei no toalete, e quando eu entrei eu vi um rapaz caído ali, 4h20 da manhã. A figura impressionava, a situação era horrível. O rapaz de cabelo todo grande, atrapalhado, a barba crescida. Ele estava virado meio de bruço para o lado de lá, a roupa toda rasgada. Um cheiro horrível, que de longe era difícil suportar. Uma muleta caída para cá, outra muleta caída para lá. E eu estou falando, por favor, gente, você pode falar mal de mim, qualquer coisa que você quiser. Mas, por favor, não pense que eu seria capaz de inventar isso. Por favor, não pense. O primeiro pensamento que eu tive naquela hora foi, pelo que eu tinha acabado de pregar, foi: Deus do céu, e se fosse um dos meus filhos que tivesse caído aí, Deus? E eu estava sem o óculos, e forcei ainda mais a vista para imaginar meu filho ali. Eu imaginei primeiro o Israel, o mais velho. Eu vi o Israel direitinho ali. Eu consegui ver ele. Claro que naquela situação daquele rapaz, com o cabelo daquele jeito, a barba rasgado, sujo, a muleta. Depois eu forcei a minha mente, a minha vista. Consegui ver o Marcelzinho, o Marcel. Era o Marcel. Depois eu consegui ver o Christian. Gente, quando eu fiz isso, gente, parecia que alguém deu uma facada no meu coração, assim, de sentir aquela dor. Aquele rapaz seguramente se tornou a pessoa mais importante do planeta para mim. Hoje eu sei que era Deus me ensinando na prática o que eu pregava na teoria. Era Deus colocando no meu coração o sentimento que Ele tem por aquelas pessoas. Eu peguei ele no colo, eu percebi que uma das pernas eram bem mirradas. Procurei um lugar para colocá-lo. Aí eu saí do lado de fora, tinha uma mesinha baixinha, assim, encostada. Eu pus ele lá, fui buscar a muleta dele, as 2 muletas, pus lá do lado dele. Depois, sem nenhum desejo de demonstração de nada, sabendo que eu sou apenas testemunha do que o Espírito amoroso de Deus faz, eu olhei para ele sentindo o que o Espírito Santo sente. Era o Espírito de Deus me permitindo sentir. Eu disse a ele: você crê, filho, que
Jesus pode curar você. O Espírito do Senhor está aqui, filho. Você crê que Ele pode curar você? Eu nunca vou esquecer o olhar daquele rapaz que me olhou e disse assim: eu não creio não. Mas você crê? Eu falei: eu creio, filho. O Senhor está me permitindo sentir o que Ele sente por você. Ele sente a tua dor, filho. Você é importante para Ele. Em nome do Senhor Jesus. Fica em pé agora, filho. Gente, por favor, não duvide. Eu sei que tem muitas histórias que contam, mas eu dou o endereço, o nome. Ele ficou de pé, gente. Ele ficou de pé. E eu fiquei muito emocionado e disse: agora você vai andar até lá no toalete feminino, vai bater a mão na parede, depois se você vem me dá um abraço. Os primeiros passos foram incertos, ele dependia da muleta. Mas ele foi afirmando os passos, e quando ele voltou, ele veio correndo. Eu sentia como aquele abraço que eu dou em casa nos meus filhos, com fogo de artifício e tudo. Eu girava ele, foi o abraço mais fedido que eu já dei na minha vida. Mas foi tão bom aquele momento. Foi tão bom aquele momento. Depois nós fomos sentar ali e conversar com ele. Eu disse: você é de onde, filho? Ele disse: eu sou de Três Lagoas. Você pretende ir para lá? Ele falou: eu pretendo. Mas não dá. Eu falei: olha, eu estou com um dinheirinho aqui, eu tinha saído da igreja, algumas pessoas tinham comprado livros e CDs, e eu posso partilhar um dinheirinho com você aqui. Eu te aconselho a terminar a noite no hotel. Amanhã, se você quiser aqui, é o suficiente você comprar uma roupinha. Se você quiser cortar o cabelo, fica a critério seu, ou a barba. Mas, por favor, eu quero que você vá, quando chegar em Três Lagoas, você leve uma cartinha minha. E ande nas igrejas com a minha cartinha e diga que eu mandei. Escrevi sobre compaixão. Passou o tempo, gente, passou o tempo. Passaram 2 anos. Eu fui pregar em Ilha Solteira, que acho que não é muito longe daqui. Eu estou ali na frente com o pastor. Chegou uma caravana e ocuparam os bancos, assim, todos juntos. Eu olhei, o pastor me disse: irmão Cláudio, essa caravana veio lá de Três Lagoas. Eu falei: legal, pastor, que bom, né? Eu nem lembrei de nada mais. Aí ele apontou um casal, assim, um casal bonito, gente. Um rapaz de barba feitinha, bonito rapaz. Uma moça do lado dele também muito bonita, muito simpática. O pastor perguntou: Cláudio, conhece aquele rapaz ali? Eu: qual, pastor? Aquele ali, ó, do lado daquela moça ali. Aí eu já falei: pastor, quando a gente fica velho, pastor, 2 coisas acontecem. A primeira, a gente começa a esquecer as coisas. A segunda, aí ele interrompeu até a brincadeira quando ele disse: é o rapaz que você encontrou na rodoviária de Assis, Cláudio. Aí eu olhei para ele e lembrei dele caído lá debaixo do mictório. E o pastor completou a informação e disse: essa igreja foi a igreja que deu crédito ao teu bilhetezinho. Um irmão tinha um quarto no fundo e hospedou o rapaz, o abrigou. Outro arrumou emprego para ele. Outro arrumou a noiva, que é o pai da noiva, que está aí também. Gente, aí eu dei um abraço naquele rapaz no final daquele culto. Aí foi o abraço mais cheiroso, né? Como você está perfumado. Mas que coisa boa saber o que Deus sente por essa gente. Eu acredito que o meu ministério, eu ficaria uma semana inteira contando. Meu ministério é nas rodoviárias. Como encontro gente que Deus ama nas rodoviárias. A última história, para encerrar, o pastor pode até vir aqui para frente. Gente, a coisa mais importante, ele volta com o remédio, ele volta com o alimento que falta, ele faz reparo nas casas, até banho ele dá nos velhinhos. E a Carisma me disse: quando você vier à Índia, Cláudio, separe na sua agenda de você vir conhecer esse menino. Eu escrevi um livro, eu me lembro dele. Eu fui lá
Eu levei uma bola para ele, eu nunca vou esquecer. Primeiro, quando ele me viu com aqueles olhinhos vivos, a primeira coisa que ele me disse foi: I'm a Christian. Eu sou seguidor de Cristo. E conversou um pouquinho comigo, eu já percebi, como eu escrevi no meu livro, gente, o oceano é feito de inúmeras gotinhas, mas aquele menininho é uma gotinha que contém o oceano do Espírito dentro dele. Eu escrevi no meu livro que foi verdade. É o ser humano mais parecido com Jesus que eu já encontrei. Quando eu dei a bola para ele, não me livrei dele enquanto ele não beijou meus pés. E por causa dessa humildade, lhe deram o nome de Namastê. Eu me curvo a você humildemente. Mas ele não era só humilde, ele era cheio de alegria, bondade, benignidade, compaixão, domínio próprio, paz, paciência. Eu aprendi tanto com aquele menininho, eu fui com ele nas suas visitas. Eu vi gritando: vovó, eu trouxe o seu remédio. Vovô, hoje eu vou andar com o senhor. Eu vi nele o Espírito amoroso de Deus. Eu falei sobre compaixão e fui embora na quarta-feira. Na sexta-feira, aquele menininho foi visto sentadinho no portão do orfanato, olhando pensativo para a extensão da rua, e naquela sexta-feira ele desapareceu. Todo mundo ficou muito preocupado, procuraram pela redondeza, ninguém encontrou. Ele só apareceu de novo no sábado de tarde. Ele veio de mão dada com um menininho que tinha um cabelinho igual ao dele, os olhinhos eram iguais, a mesma corzinha da pele. Era o irmãozinho de 5 para 6 anos, porque os Dalits não põem nome nos filhos, não, apenas o chamam de Atma, de alma. Eles não sabem que dia que eles nasceram, eles não têm festa de aniversário. A gente escolhe um nome e uma data de nascimento para comemorar o aniversário a partir do orfanato. Ele veio trazendo um irmãozinho de 5 para 6 anos. O Namastê devia ter de 10 para 11 anos. O pai daqueles 2 meninos veio andando uns 10 passos atrás dos seus 2 filhos e ficou esperando o desfecho, encostado numa madeira que estava empilhada na esquina. E o Namastê chegou no portão e não entrou, então disseram para a Carisma que ele estava lá, ela foi correndo encontrá-lo. Então ele disse o que ele veio fazer. Ele tinha feito um acordo com o pai, que se o pai deixasse ele trazer o irmãozinho para o orfanato, ele voltaria com o pai para casa. A Carisma não teve outra coisa senão aceder àquela proposta daquele coraçãozinho tão sensível, tão cheio do amor de Deus. Ela me contou com detalhes. Ela disse: o nosso Namastezinho, depois de me beijar os pés, que a gente não se livra disso, ele foi até o irmão, arrumou os trapinhos que o irmão vestia, ele disse: você precisa ficar bem bonito para conhecer sua nova vida. Aqui vai ter gente que vai amar você. Você vai ficar bem. Nunca mais você vai comer comida estragada, nem fruta podre, que é o que os Dalits comem. Até cama você vai ter para dormir, mas isso não é o mais importante. Aqui você vai conhecer Jesus. Você vai entender o que é o reino de Deus, e o reino de Deus vai se instalar dentro de você. E aquele pranto da despedida, eu estou terminando já, ele entregou o irmão na mão da Carisma, no braço da Carisma, e seguiu com o pai, naquela estrada de poeira, com uma corda no seu pescoço. Depois nós ficamos sabendo que aquele acordo não era simplesmente assim, a troca do pequeno pelo grande. O pai jamais trocaria em condições normais o pequeno pelo grande, porque em condições normais, quanto menor a criança, mais se arrecada. Mas havia um detalhe naquela negociação. O Namastê tinha concordado que o pai colocasse ácido nos seus olhinhos, e ele ficou cego. E foi visto por funcionários e por coleguinhas, cego, cantando na esquina, com um pratinho de latão para as esmolas. Quando fiquei sabendo e pedi ao pastor Varghese que acionasse quem fosse preciso para tentar resgatar esse menino, a última notícia que soubemos que o pai o havia vendido para essa gente que explora a mendicância e crianças cegas para a rua. Ele foi levado para um lugar que não sabemos. Mas eu terminei meu livro dizendo: esse pobre menininho cego, ele ilumina espiritualmente qualquer lugar onde ele esteja. Ele é a demonstração da compaixão de Deus estendida, alguém capaz de dar de si mesmo para outra pessoa. O Namastezinho, ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida para o seu irmãozinho.
Ele deu os seus olhos, porque ele entendeu o que é compaixão. Um dia eu disse para os meus filhos, e eu encerro com isso, eu contando a questão do rapaz lá da rodoviária, eu disse: filho, eu não fiz nada, eu apenas imaginei vocês no lugar daquele rapaz, só imaginei. Mas Deus, Ele fez isso de fato e de verdade. Ele colocou o seu filho na cruz, no lugar de todos esses. Por isso Ele sabe aquela dor e Ele dá importância. Que vocês sejam um bom samaritano nessa cidade. Que você ouça e veja os aprisionados, os feridos por Satanás. Que vocês vejam os que estão com fome, vão de encontro a eles. Eu digo, Deus vai fazer um barulhão nessa cidade, o inimigo vai bater em retirada. E essa igreja, você vai ver muita gente aqui como consequência dessa compaixão. Namastê, até um dia.